Meus queridos irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Me apresentando, me chamo Rodrigo Salles, faço parte da juventude de Nova York, Venda Nova, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Acredito que a maioria dos que irão nos acompanhar já me conhece, mas estou me apresentando caso alguém que veja o vídeo não me conheça. Sirvo a Deus ali, juntamente com os demais jovens, em que estamos com esse propósito de meditar na Bíblia, capítulo por capítulo. Nesta feita, estamos meditando hoje o segundo livro a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, que traz algumas coisas muito importantes, e a partir de agora estaremos meditando sobre elas de forma rápida, focando nos assuntos mais delicados e mais difíceis no quesito entender e interpretar. E a maioria das coisas que está claro para a gente não vou me ater tanto, tá bom? O intuito deste vídeo é facilitar o entendimento nos textos que não está tão claro ou necessita-se se dar uma atenção maior. O capítulo 2, os primeiros versículos, é Paulo falando com Timóteo a respeito de fortalecer no Senhor. Paulo ele havia chamado Timóteo para ser seu discípulo, companheiro de viagem missionária, junto com Silas. E neste tempo que estiveram juntos, que estima-se foram mais de 20 anos juntos, Timóteo foi deixado em Éfeso, como já foi dito em vídeos anteriores, pelo nosso irmão Marcelo. E ele estava lá, era tímido, tinha dificuldade de se impor diante dos irmãos, e parecia, pelo texto bíblico, que a gente entende que Timóteo ele tinha uma certa dificuldade a respeito da sua autoestima ou se manter motivado para fazer a obra do Senhor com ousadia. E Paulo inicia esse capítulo dizendo: olha, você tem que se fortalecer em Cristo, porque nele há uma fonte inesgotável de força. É o que a gente entende. No versículo 2 ele diz o seguinte: o que de mim entre muitas testemunhas recebeste, confia-o a homens fiéis, idôneos, para também ensinarem a outros. Aqui tem um detalhe que queria frisar. Idoneidade aqui é o mesmo que aptidão. Uma pessoa apropriada para tal obra, qualificado. Ele precisava, essa pessoa que Paulo confiou a Timóteo teria que confiar a outras pessoas essa mensagem que ele recebeu. Essa determinada pessoa que fosse receber a mensagem precisava ser apto. Para quê? Nem para acrescentar, nem para diminuir, tá? Ele deveria repassar a mensagem na íntegra, do jeito que havia o que fosse receber. Nos próximos versículos ele reafirma a respeito de fortalecer-se no Senhor, de sofrer as aflições como um bom soldado, de militar a boa milícia, não se embaraçar com negócios desta vida, e deixa claro que Deus recompensa aquele que trabalha e é o primeiro a gozar. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Logo após ele inicia falando a respeito de Cristo, de algumas características. Lembra a Timóteo que Paulo, o seu escritor, estava preso, mas a palavra de Deus estava solta, e aí que estava a glória e a alegria de Paulo. Ele fala isso também na epístola aos Filipenses, e ele disse assim: é por isso que eu sofro por amor, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória. E há uma coisa que eu queria frisar, passando 2 versículos, é o versículo do número 13, diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E eu queria citar aqui 3 textos bíblicos para corroborar com esse argumento. Primeiro, Mateus 16, versículo 24, Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que eu quero citar isso? É que nós não somos Jesus. Jesus é fiel, Jesus é confiável, é a testemunha fiel, é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele não tem sombra de variação em si, não é? Jesus é maravilhoso, é príncipe da paz. E aí há várias características que eu poderia citar aqui, mas a que eu quero frisar é fidelidade. Jesus é fiel, é por isso que ele não pode negar-se a si mesmo. Mas eu, mero mortal e carnal Rodrigo, você que nos ouve, é orientado-nos a negarmos a nós mesmos. Por quê? Eu tenho que negar a mim mesmo? Porque eu não sou confiável.
E o segundo texto que eu queria frisar é Lucas 22, versículo 57, quando Pedro nega Jesus. Nós não somos confiáveis. Nós não somos confiáveis. E mais, quero citar Jeremias 19, 7. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Pelo menos no pensamento nós somos infiéis. É por isso que nós devemos negar a nós mesmos todos os dias. Esta limitação carnal, este homem, ele precisa negar a si mesmo, não é? A não ser que sejam coisas boas, espirituais, que Cristo faz nos sentir e ser. Isto não, mas este miserável homem que sou, eu preciso negar todos os dias. Cristo é quem não pode negar a si mesmo. A partir do 14, versículo 14 do capítulo 2, ele vai trazer algumas informações e explicações e exortações a respeito da conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Ele manda Timóteo evitar 3 coisas: contenda de palavras, versículo 14, manejar bem a palavra de verdade, versículo 15, e evitar falatórios profanos, versículo 16. Por quê? Em cada versículo tem a explicação. Evitar contenda de palavras, porque isso vai perverter os ouvintes. O que é contenda de palavras? Coisas que não há necessidade de se ater ao debate, não é? Olha o que o texto diz no versículo 14 no final: para nada aproveitam, e são a perversão dos ouvintes. São coisas que não têm um embasamento bíblico, não traz edificação, isso deve ser rejeitado. Repara que Paulo está sempre falando para Timóteo: olha, rejeita as fábulas, as genealogias intermináveis, os falatórios profanos, rejeita as contendas de palavras. Por quê? Eles estavam ali em uma sociedade que estava cercada por judaísmo, que não aceitava o cristianismo de maneira alguma, e alguns que ousavam aceitar o caminho do Senhor, o cristianismo, eles queriam trazer o judaísmo para o cristianismo. Então eles tinham esse tipo de argumento falatório e debate interminável. Segundo, tinham os gregos naquela época. A filosofia grega em ascensão, todo mundo era mestre, todo mundo questionava, todo mundo tinha um argumento. E aí o que Paulo está sempre falando? Olha, você tem que manejar bem a palavra da verdade, porque quando vierem as coisas que não têm utilidade, que não trarão edificação, você tem que rejeitar, você tem que evitar o debate, você tem que evitar render aquele assunto. Basicamente é essa a orientação de Paulo. E segundo, no versículo 15, diz: contendo palavras para evitar, porque perverte os ouvintes. Versículo 15, maneje bem a palavra da verdade, porque aí você não vai ter como ficar envergonhado, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é suficiente. Paulo falou em outra parte da escritura que ele escreveu, não lembro bem, não quero pausar esse vídeo, mas ele falou assim: olha, não fui a vós com vãs filosofias, mas fui pelo poder de Deus. Acho que foi aos Coríntios que ele falou isso, posso estar enganado, mas veja, você tem que manejar bem a palavra da verdade, porque assim você vai evitar ficar envergonhado. Terceiro e último ponto que quero frisar: evite os falatórios profanos, porque produzem maior impiedade. Acabei de falar aqui, tem coisa que não tem utilidade e a gente tem que ser, nós temos que ser sábios. Nós precisamos ser sábios, porque perderemos tempo em debates intermináveis. Questões que não conseguimos chegar a um desfecho, não tem utilidade debatermos sobre ela. Mais à frente vai falar que, versículo 20, olha, numa casa há vários vasos de ouro, de prata, de barro, uns para a honra e outros para a desonra. E ele diz assim: ó, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo, apto para toda boa obra. Santificado em quais coisas? Os falatórios profanos. O assunto que a gente estava comentando aqui agora, das contendas de palavras. Se vocês evitar isso, manejar bem a palavra da verdade, saber passear nas escrituras e saber defender com mansidão a razão da sua esperança, você vai estar apto para toda boa obra. Por quê? Você vai conseguir dialogar sobre Cristo, sobre Deus, sobre coisas eternas com qualquer pessoa. E aí quando chegarem em algum ponto, na hora da conversa, na hora da evangelização, na hora que você estiver explicando a palavra, seja através do microfone, na igreja, ou seja no dia a dia com qualquer pessoa, você vai saber discernir o que vale a pena render e o que não vale a pena render. Por isso que você vai estar apto para toda boa obra. Chegou num ponto, para mim, considero mais importante para os jovens, que é o versículo 22. Foge também
dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês o seguinte: a única orientação para fugir da Bíblia que encontramos basicamente é esta: sobre nenhuma outra coisa nos é orientado fugir, nem ao diabo devemos fugir. Acho que Tiago capítulo 4 versículo 7, Epístola Universal de Tiago, ele fala: olha, sujeitai-vos pois a Deus, resistir ao diabo. Resistir aí está no imperativo, resista todo dia ou todas as vezes que forem necessárias. Resistir no imperativo, não é resistam, resistir, imperativo, continuidade. Resistam quantas vezes for necessário o diabo, e ele fugirá de vós. Jesus, quando foi tentado no deserto, resistiu ao diabo, e as 3 vezes que o diabo distorceu as escrituras, Jesus foi lá e aplicou a escritura da forma correta. Façamos isso, conheçamos a palavra de Deus e apliquemos ela na hora da tentação, na hora da provação, e se for o inimigo de nossas almas, nós devemos resisti-lo. Amém? Mas sobre os desejos da mocidade nos é orientado fugir. Desejo aqui é o mesmo que epitúmia. Eu não falo grego, então os irmãos vão me perdoando. Frequentemente usado, indica desejos desordenados da carne, geralmente de natureza sexual. Toda vez que encontramos isso aqui na Bíblia é relacionado à área sexual. Pode se aplicar à impaciência do jovem, o repúdio à rotina, convicção exagerada, sobre convicções teológicas, por exemplo, mas é inegável que este texto aqui está referindo-se basicamente a questões sexuais. Por quê? É fisiológico o desejo sexual do jovem, seja ele solteiro, namorando alguém, noivo ou casado. Se somos jovens, nós seremos tentados nessa hora, porque é fisiológico. O desejo sexual foi Deus quem deu. Há quem acredite que na hora do sexo Deus saia do quarto. Não, foi Deus quem criou o sexo, mas monogâmico e heterossexual, da forma correta, no momento certo, com a pessoa certa, tá? Mas, enquanto nós somos jovens, nós somos tentados nesta área e precisamos fugir dela. Por quê? Primeiro, já disse, é fisiológico. Segundo, hormonal. Ninguém controla hormônio. Há um ditado popular aí que diz: os nossos hormônios não se convertem. É verdade, tá? E ele é acionado depois do primeiro beijo para quem namora, para quem é noivo e ainda não pode ter uma vida ali como deveria um casado. Mas isso aqui se aplica também a quem é solteiro, relacionado à pornografia, por exemplo. Um assunto delicado, mas precisamos tocar. Como é que eu posso ser tentado? Como me torno uma presa fácil? Quando eu demonstro interesse e quando eu mostro que há uma possibilidade de me tentar. Quando é que eu demonstro a possibilidade de me tentar? Eu só posso ser atraído por algo que eu dou atenção. Então, se eu der atenção para esta área, eu não vou conseguir vencer a pornografia. Eu não vou conseguir ter o namoro santo diante de Deus. Eu não vou conseguir chegar até o casamento sem ter intimidade com a minha parceira ou com o meu parceiro, no caso das meninas aí. Por quê? Eu só posso ser atraído se eu der atenção. Então, se eu der atenção, eu não vou conseguir vencer nesta área. Porque se a Bíblia está orientando fugir, é porque se não fugir, ninguém resiste. Aí você me pergunta, tá, e os casados? Vou te dizer agora. Quando nós não somos casados, o inimigo nos tenta para nos unirmos um ao outro, nos casos dos namorados e noivos aí. Depois que casam-se, o inimigo tenta separar os casais, fazendo com que se atraiam por pessoas que não seja o seu cônjuge ou a sua cônjuge, no caso dos homens. É essa a raiz do problema que eu tenho que entender. Tiago, capítulo de número 1. Eu quero abrir esse texto. Em Tiago 1, versículo 13 diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não tenta a ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado e atraído, engodado, que é o mesmo que seduzido, pela sua própria concupiscência. Então eu sou seduzido pelo meu desejo desenfreado da carne. Todo mundo tem esse desejo, só precisa retraí-lo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz do pecado.
Veja que eu não consumei o ato em si, mas eu tive curiosidade e abri espaço para ser tentado. Abre aspas. Lutero disse o seguinte, se não me engano foi Lutero: eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu, Rodrigo Salles, eu posso impedir que ele faça um ninho. Eu não posso impedir que os maus pensamentos venham na minha cabeça, mas eu posso impedir que coisas que não deveria ver possam chegar aos meus olhos, ou diálogos que não deveriam existir passem a existir por abertura minha, entendeu? É aí que está o papel do cristão. Ele não pode permitir que esta linha tênue seja ultrapassada. Qual? Ser tentado, todo mundo vai ter a tentação, mas eu alimento aquela tentação, eu alimento aquela possibilidade, entendeu? Na área sexual não tem segredo, meu irmão, tem que evitar 100%, tem que fugir, porque ninguém consegue resistir a uma coisa que a Bíblia manda fugir. Então não sejamos teimosos, senão vai acontecer isso aqui, ó, versículo 15, finalizando: havendo a concupiscência, o desejo desenfreado, tendo concebido, né? Eu tive a curiosidade, eu dei atenção àquela conversa que não deveria, assisti aquilo que não deveria, eu fui adiante em relação a intimidades que não deveria. Isso aí vai dar à luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então, para que não aconteçam todos esses três processos, que é a concupiscência sendo concebida na mente, o pecado tendo sido gerado e sendo consumado gerando a morte, nós precisamos fugir com todas as nossas forças. Para finalizar, terceiro e último ponto do texto aqui em Timóteo, está nos versículos finais. Ele vai falar assim para Timóteo: olha, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dá o arrependimento, para que conheçam e creiam na verdade. Olha a finalização do versículo: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Cito 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes de citar, quero dizer porque que Paulo estava falando isso aí para Timóteo. Nós não estudamos a Bíblia para ser mais sábio que o próximo. Nós não ficamos mais entendidos e inteirados sobre a vontade do Senhor, sobre as doutrinas principais, fundamentais e as periféricas também, né? Marcelo usa muito esse termo, Marcelo, nosso outro comentarista, nosso líder de jovens. Existem as doutrinas fundamentais e periféricas, todas as duas é importante estudarmos. O que eu estou querendo dizer para os irmãos: nós não estudamos tudo isso, nós não estudamos a Bíblia toda, nós não estamos fazendo esse trabalho aqui com vocês, de meditar capítulo por capítulo, trazer uma aplicação para a nossa vida, para ser mais esperto que os demais. Não, é para responder com mansidão à razão da nossa esperança, é visando o resgate de almas, é visando o esclarecimento das Escrituras para evitar que aconteçam heresias, é buscando a vontade do Senhor para a nossa vida. Então, que nós possamos ter isso em mente, rejeitar os debates intermináveis. Olha o que diz o texto aqui, ó. Vem cá, olha o que diz o texto. O versículo 23: e rejeita as questões loucas e sem instrução. Em outras palavras, sabe o que é que Paulo estava falando? Se não tem desfecho um assunto, se não tem uma utilidade óbvia, se não tem uma aplicação para nós, se vocês não estão chegando no consenso sobre um determinado assunto, não está tão claro na Bíblia, rejeita. Para de debater sobre isso, porque vão produzir contendas. Isso não é eu que estou dizendo, é o texto bíblico, segunda carta pessoal de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Olha, essas coisas que não tem desfecho, que não tem uma palavra final, que não está tão claro, rejeite. Isso é produzir contenda. Então, finalizo com o que acabei de dizer: que estejamos prontos para responder com mansidão a razão da nossa esperança. O debate com qualquer pessoa que tenha outra religião, a conversa sobre Cristo com qualquer pessoa que abordemos, a nossa pregação, o nosso ensinamento, o conhecimento bíblico que nós temos, a sabedoria que Deus possa nos dar,
é para promover a salvação de almas, a exortação, a edificação, a consolação e o aperfeiçoamento dos santos. Deus abençoe sua vida. Até o próximo capítulo.